nos ensinaram a temer as bruxas, com contos, lendas, desenhos, jogos, filmes, todos eles associando elas a esse mal, ao pecado e ao demônio. Mas a verdadeira ameaça sempre foi a igreja. Durante séculos, o cristianismo ele não apareceu para te salvar, ele veio para te dominar. Ele silenciou vozes, apagou culturas inteiras e destruiu saberes ancestrais. E tudo isso em nome de um Deus que provavelmente não concordaria com isso. O que eles chamam de heresia era só o pensamento livre, era questionamento, era autonomia. O que eles chamavam de bruxaria, então, era só essa sabedoria profunda, essa conexão com a natureza e com esses ciclos da terra, com o feminino sagrado. Eles queimaram mulheres sábias, mulheres que eram parteiras, curandeiras e místicas, que conheciam sobre o corpo, a alma e a terra. E naquela época, a fogueira não foi um símbolo de justiça. Era censura, era o medo travestido de fé, era política vestida de religião. A verdade, ela foi queimada com as bruxas. E para quem não me conhece, eu me chamo Lauri e chegou a hora da gente falar sobre isso, sem medo. Vamos falar sobre a verdade por trás dessa história das bruxas e de toda a Inquisição Católica e sobre o impacto que isso teve até os dias de hoje. E antes do vídeo começar, você sente que precisa de respostas ou está em busca de direcionamento? Ou talvez apenas deseje um olhar mais profundo sobre a sua vida? Oferecemos leituras de tarô personalizadas e totalmente online. Através do tarô, acessamos tanto o plano consciente quanto o inconsciente, ajudando você a enxergar com mais clareza os sinais da sua jornada. Conduzimos cada atendimento com sensibilidade e profundo respeito à sua própria verdade pessoal. Além disso, nossa abordagem é energética. A leitura revela como sua energia está fluindo no momento atual e quais padrões estão influenciando a sua vida e o que você precisa fazer para se alinhar com os seus verdadeiros objetivos. Enfim, chega de enrolação, tem mais informação na descrição. E é isso, bom vídeo. Então, quando a gente fala sobre bruxas, logo vem na cabeça a imagem de uma mulher feia, velha, do lado de um caldeirão, mas a realidade ela é um pouco diferente disso. Essa é só a imagem criada da bruxa por aqueles que queriam apagar a verdade. A real é que o termo bruxa nem sequer nasceu na Idade Média. Ele surgiu muito antes disso. Então, essa ideia de mulheres sábias, feiticeiras, já existia desde as sacerdotisas celtas, nórdicas e até egípcias. Eram as mulheres que tinham esse conhecimento ancestral passado de geração em geração. Elas conheciam a lua, os ventos, o tempo da colheita, as ervas que curavam. Ou seja, elas basicamente praticavam a espiritualidade pagã, como o culto à Grande Mãe, que era basicamente o símbolo desse eterno renascimento. E isso era perigoso para a igreja, porque elas não precisavam de um padre e nem de um templo para se conectar com esse divino. Elas só precisavam da natureza. Elas ouviam a floresta, conversavam com o invisível e sentiam a vida pulsar em tudo. E antes do cristianismo impor o seu dogma, o feminino era então reverenciado. A grande mãe Ísis, Hécate, Freia, Cibele, todas são manifestações da natureza cíclica e da potência criadora da mulher, como a força, a intuição, a sexualidade, a morte e esse renascimento. Então, resumidamente, a sabedoria desses povos antigos
passada por séculos pelas mãos dessas mulheres, ameaçava esse monopólio da fé cristã que a igreja tentava tanto construir. Então foi basicamente por isso que as bruxas, elas tiveram que ser silenciadas, apagadas da história e transformadas em algo demoníaco, porque essa feitiçaria que elas faziam era, na verdade, ciência natural. Era o estudo sobre a anatomia do corpo, sobre os efeitos das ervas, das fases da lua, dos ciclos menstruais. Era basicamente uma medicina mais intuitiva e empírica, mas para um sistema que queria controle, queria poder, saber demais era um crime. E bom, eu até queria pegar leve, mas como suavizar o que foi puro terror? Porque o cristianismo, ele não só combateu religiões antigas, ele as caçou, as calou e as reduziu a cinzas. Chamaram de paganismo tudo que não se ajoelhava diante do altar deles. Chamaram de heresia tudo que ousava pensar. Chamaram de bruxaria tudo o que não obedecia. E assim, eles transformaram a nossa liberdade em um pecado. E um dos símbolos que prova essa brutalidade dessa guerra, ele tem nome e se chama o Maleus Maleficarum, de 1487, o livro que era conhecido como o Martelo das Feiticeiras. Mas o que poucos sabem é que esse livro ele foi escrito por um único homem, Henrik Kramer, um inquisitor dominicano obcecado por controle e por essa repressão ao feminino. Ele foi expulso de várias cidades por abuso de poder e até mesmo a igreja por um tempo rejeitou oficialmente as suas obras. E bom, sinceramente, hoje em dia não é tão difícil de perceber essa manipulação, né? Perceber como esses caras, eles usavam e manipulavam as pessoas, escreviam esses livros imundos que eram basicamente um reflexo dessa mente doentia e misógina deles. Então esses caras, eles rejeitavam seus próprios medos, suas frustrações sexuais e essas obsessões do corpo e a liberdade das mulheres. E o pior de tudo é que essas coisas, elas eram transmitidas para as pessoas como uma linguagem religiosa e acadêmica, como se esses livros eles tivessem a verdade absoluta. Em Innsbruck, 2 anos antes do tal Martelo das Feiticeiras ser escrito, ele tentou processar várias mulheres por bruxaria, mas foi rejeitado pelo bispo local, que o acusou de agir de forma fanática, sem provas reais e até obcecado demais com o comportamento sexual das mulheres. E depois disso, ele deu início à escrita do Maleus, possivelmente, como uma forma de legitimizar essas suas atuações. Mas mesmo tudo isso não impediu do livro dele se espalhar por toda a Europa, como sendo um manual oficial da Inquisição, principalmente em regiões germânicas e mais protestantes. Ele foi reimpresso dezenas de vezes até que se tornasse essa principal arma para justificar essa caça às bruxas por séculos. Mas é claro que a caça às bruxas não começou só depois que esse livro foi escrito. A caça às bruxas já acontece há muito tempo. E uma delas foi Petronila de Meath, na Irlanda, e foi a primeira mulher queimada viva em solo britânico. Petronila servia uma mulher rica e bastante influente, a dama Alice Kitteler, que mais tarde foi acusada de heresia e feitiçaria por desafiar esses mesmos dogmas da igreja. E Petronila foi acusada justamente por supostamente aprender bruxaria com ela. Olha o quão absurdo é isso. Eles nem sequer tinham provas concretas sobre isso. Então, por ela supostamente observar os rituais, ouvir sobre essas ervas e suas fórmulas, coisas que para a igreja não pertenciam às mulheres, então Petronila foi torturada brutalmente até que ela confessasse até
até o que não existia. Ou seja, ela foi forçada a admitir que havia feito sim pactos com o demônio e as suas ações eram por causa de rituais obscuros que ela tinha feito. Ou seja, aqui existe uma manipulação, do contexto gigantesca, só para provar para as pessoas de que esses livros, esse ideal cristão, de que as mulheres eram bruxas e tudo mais, era de fato verdade. E assim, em 1324, ela foi levada à fogueira. Enquanto Alice, sua mentora, por ser bastante rica e influente, ela conseguiu fugir. Porém, Petronila, por outro lado, ela foi queimada viva diante de uma multidão que a chamou de bruxa enquanto comemorava sua morte. E sabe o que é mais cruel nisso tudo? É que isso não aconteceu só com as bruxas. Eles também atacaram judeus, muçulmanos, ciganos, místicos, alquimistas, filósofos, poetas, homossexuais, artistas, cientistas e, todos que ousavam respirar fora daquela moldura que eles tinham criado. Então a igreja naquela época, ela não buscava fé, ela buscava controle e chamaram isso de salvação. Mas foi só uma guerra interna pela liberdade que a gente, infelizmente, perdeu. Porque o conhecimento, ele liberta. Ou seja, a igreja ela não temia a magia, eles temiam o questionamento. Porque toda estrutura de poder construída sobre a ignorância treme diante de uma única centelha de consciência. A igreja, então, não apenas quebrou essa ponte entre o humano e o sagrado, ela bloqueou o inconsciente coletivo, desconectou a gente da nossa própria alma, para que a gente nem sequer soubesse nomear o que a gente está sentindo. Fizeram questão que você tivesse vergonha de sentir esses sentimentos, de sentir essas emoções. E, vamos lá, não é difícil de entender isso também. Porque, por exemplo, se você era homem, eles te ensinavam a sentir compaixão e talvez culpa. Mas raiva, o desejo, o medo, a dúvida e a criatividade, isso eles te privavam de entender e ensinaram você a desde criança a esconder esses sentimentos, para você engolir tudo isso como se não fizesse parte de você. E já se você era uma mulher, te ensinavam a ser sempre doce, acolhedora e submissa, mas nunca forte e nunca assertiva. E bloquear essas emoções é um jeito de impedir o próprio despertar da consciência. Isso acontece por um motivo bem simples. Você não pode despertar sendo apenas metade de si mesmo. Então, negar sua raiva, o seu desejo, o seu medo ou a sua força é negar partes fundamentais da sua própria consciência. É como tentar acessar essa essência, só que filtrando o que você sente. Então a igreja ensinou que o homem sensível era fraco e que a mulher que pensava, então era uma bruxa. A gente cresceu com isso marcado na nossa psique. Homens com medo de se abrir e mulheres com medo de se impor. E sabe uma outra coisa bem triste disso? É que essas crenças limitantes, mais tarde, pela própria igreja, foram sinônimos de virtudes. Ou seja, você reprimir o seu desejo virou um exemplo de pureza. Esconder a raiva que você sente virou a paz, e silenciar essas dúvidas virou você ser uma pessoa com grande fé. E eles também transformaram essa submissão em uma virtude de bondade. Mas na verdade, isso tudo era uma forma de te controlar. Porque a virtude de verdade, ela não nasce da repressão, mas sim da consciência. E ninguém desperta sendo programado para se esconder de si mesmo,
de rejeitar seus sentimentos. E é por causa dessa repressão que até nos dias de hoje existem mulheres que se sentem culpadas por dizer um simples não, e homens que se sentem fracos por se sentirem perdidos ou mais emocionais. Então, o nome disso tudo não é fé, é só uma manipulação, é a dominação travestida de fé. E é por isso que não chega a ser exagero falar que essa religião, ela matou o divino que existia na Terra. Bom, pelo menos tentou. Afinal, o nome Idade das Trevas não foi dado à toa. Foi uma era de extrema censura religiosa. E não só pela ignorância natural daquele tempo, mas porque a espiritualidade foi apagada à força. Como a gente viu, eles queimaram mulheres, eles mataram filósofos, torturaram cientistas, censuraram livros e distorceram até mesmo Jesus. Apagaram as religiões antigas e roubaram seus símbolos. Transformaram o Sol Invictus no Natal. Pegaram a imagem de Ísis e Horus, por exemplo, e rebatizaram como Maria e Jesus, na maior cara de pau. E misturaram esse dogma cristão deles com todos esses rituais pagãos, com toda essa simbologia esotérica. E tudo isso para manter o povo sob controle. Então, eles não converteram ninguém, nem sequer libertaram ninguém. Eles colonizaram a alma humana. E é por isso que hoje você precisa tomar bastante cuidado com a religião, né? Com essa vertente da religião que você está seguindo. Porque talvez você esteja acreditando em algo sem nem sequer saber o que aquilo realmente significa. E bom, o que sobrou depois disso tudo? Sobrou o trauma. Sobrou a culpa, a vergonha, sobrou essa desconexão com a natureza e com o sagrado que habita dentro da gente. Então, ser uma bruxa ou um bruxo nos dias de hoje é ser bem mais além do que uma pessoa que só conhece sobre os ciclos da natureza e sobre os elementais. É sobre quem ousa se curar, quem ousa se amar. É quem resgata esse sagrado da floresta e começa a reconhecer aquela voz da intuição. É quem não precisa de dogmas para sentir Deus dentro de si. Então, para concluir, esse símbolo da bruxa se transformou nessa resistência, nesse símbolo da espiritualidade natural e libertadora, da nossa conexão com o corpo, com a terra e com o divino. E tudo isso fora das grades da religião institucionalizada. Enfim, espero que você tenha gostado. E aqui a gente não tá para agradar ninguém. A gente tá aqui para lembrar, para resgatar o que tentaram apagar com o fogo, com o medo e com o silêncio. Então, se quiser continuar essa jornada comigo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E lembre-se sempre de espalhar a verdade.